Olá, queridos irmãos, dando continuidade ao estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado pelo nosso irmão Chico Xavier, falaremos hoje sobre o capítulo 85, que se intitula Testemunho. De acordo com a língua portuguesa, a palavra testemunhar significa dar testemunho sobre algo, depoimento, testificar, ver, presenciar, assistir, confirmar, expressar. Se nós podemos lembrar, uma das orientações de Jesus foi que seus seguidores fossem também suas testemunhas. Mas não apenas uma testemunha das suas ações, dos seus milagres, mas principalmente testemunha da sua missão, da sua mensagem de amor. Sendo assim, o nosso contato com o Evangelho deve ir muito além da simples leitura. Devemos falar sobre o que o Cristo fez, pregar a sua mensagem. Mas também dar o exemplo de uma vida cristã, vivenciando as lições do Mestre, pois desta forma, sem dizer uma só palavra, muitos irão compreender que onde chega o Evangelho, há transformação. E o nosso texto ele se inicia com uma passagem do Evangelho segundo João. Respondeu-lhe Jesus: Dizes isto de ti mesmo, ou foram outros que te disseram de mim? E essa passagem ela pode ser encontrada no capítulo 18 do Evangelho segundo João, e ela segue a uma pergunta de Pilatos. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Você diz isso por si mesmo, ou foram outros que lhe disseram isso a meu respeito? Então, aquilo era realmente uma ideia vinda de Pilatos, ou alguém disse isso a ele e ele estava apenas reproduzindo essa informação? Essa acusação, como nós sabemos, tinha intenção de incriminar Jesus perante Roma, acusando-o de tentar subverter a ordem e tomar o poder. Porém, a missão de Jesus não era tomar um poder material como governante de alguma nação, mas sim de trazer a mensagem de amor. E ele expressa isso muito bem nessa frase: Meu reino não é deste mundo. E continuando o capítulo. A pergunta do Cristo a Pilatos tem significação mais extensiva. Compreendemos-la aplicada às nossas experiências religiosas. Então, pensando como Jesus perguntou a Pilatos, né? Você está falando isso por si ou porque alguém lhe disse isso? Então, quando nós falamos que amamos o Cristo, que acreditamos nas suas palavras, nas suas promessas, nós falamos por nós mesmos ou falamos isso porque ouvimos de alguém? Ouvimos do padre, ouvimos do pastor, ouvimos do presidente da casa espírita? Não. Eles disseram que Jesus falou isso, que Jesus trouxe uma mensagem de amor, então eu vou repetir isso. Nós estamos só repetindo o que nós ouvimos ou nós realmente sentimos, acreditamos, aquelas palavras realmente estão escritas dentro do nosso coração? Então, o que a gente sente? Então, é importante a gente pensar nisso. O que nós sentimos em relação a Jesus? Nós realmente acreditamos no que ele disse? Ou nós apenas estamos repetindo o que alguém falou para a gente? Não é importante a gente dizer que Jesus é amor, que Jesus... Mas nós precisamos sentir isso. Muito mais do que dizer, nós precisamos sentir isso. E essa experiência, e
é importante, nós sabemos se realmente estamos sentindo aquilo quando nós somos testados, né? A vida testa muito a gente. E nessas horas que a gente sabe se a gente realmente acredita naquilo que a gente está falando. Não, eu acredito nas promessas do Cristo. Aí acontece um problema e aí a gente balança. É nesse momento que a gente vai ver se a gente realmente acredita nessas promessas ou se a gente apenas fala isso da boca para fora. E aí eu trouxe um trecho do livro Justiça Divina, também de Emmanuel, que nos traz uma lição muito interessante. A dor é agente de fixação, expondo-nos à verdadeira fisionomia moral. O sofrimento é fotógrafo oculto. Deslinda os mais íntimos aspectos da personalidade, situando-os a descoberto. Aclara os menores impulsos do coração, deixando-os à mostra. Em razão disso, cada problema que te procura é semelhante ao trabalho de análise dirigida, como que a radiografar-te certas zonas do ser, de modo a verificar-lhes o equilíbrio. Cada provação pode ser comparada a um banho de substância química, testando-te ideias e sentimentos, para definir-lhes a sanidade. A vida, expressando a sabedoria divina, observa cada um de nós diariamente, examinando-nos o possível valor, a fim de valorizar-nos. Cultura nobre granjeia tarefas enobrecidas. Virtude alcança merecimento. Quem aprende pode ensinar. Quem semeia o melhor adquire o melhor. Quem ajuda sem recompensa colhe apoio espontâneo. Em todas as borrascas e provações, adversidades e sombras, permanece fiel ao bem no sentido incansável, para que o bem te revele através dos outros. Não consultes a palavra impossível no dicionário da experiência. Todos temos a vontade por alavanca de luz e toda criatura, sem exceção, demonstrará a quantidade e o teor da luz que entesoura em si própria toda vez que chamada a exame na hora da crise. E continuando o nosso texto. Quando encaramos no Mestre a personalidade do Salvador, por que o afirmamos? Estaremos agindo como discos fonográficos na repetição pura e simples de palavras ouvidas? Então é isso que eu falei ainda agora. Será que a gente repete a mensagem de Jesus porque nós sentimos isso dentro do nosso coração? Ou repetimos porque alguém disse isso pra gente? O meu padre, o pastor, o presidente da casa espírita, o meu amigo, alguém me disse isso e eu acabo repetindo. Então é importante que nós vivamos a espiritualidade através das nossas próprias experiências e não através da experiência de outros. Porque muitas vezes nós vivemos a experiência religiosa através da admiração. Chico Xavier foi um espírito iluminado. E aí nós colocamos Chico Xavier num pedestal, numa situação inalcançável, até porque isso nos facilita. Não, eu não preciso me esforçar para ser iluminado como Chico Xavier, porque eu nunca vou chegar lá mesmo. Então, ele me serve como exemplo, mas eu aqui e ele lá no pedestal. E isso nos leva a uma situação de idolatria, colocando a pessoa que nos serve de exemplo num pedestal inalcançável. É necessário conhecer o motivo pelo qual atribuímos títulos amoráveis e respeitosos ao Senhor. Não basta redizer encantadoras lições dos outros, mas viver substancialmente a experiência íntima na fidelidade ao programa divino,
Então, é importante que nós saibamos por que atribuímos esses títulos ao Senhor. Por que nós temos respeito a Ele? Porque nós ouvimos falar ou porque nós sentimos realmente, dentro do nosso coração, a mensagem dele realmente nos tocou? E aí nós temos na questão 895 do Livro dos Espíritos, que fala sobre valores. Postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? O interesse pessoal. Frequentemente, as qualidades morais são como, num objeto de cobre, a douradura que não resiste à pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo homem de bem. Mas essas qualidades, contanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas e, às vezes, basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que, quando se patenteia, todos o admiram como se fora um fenômeno. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais se aferrar aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro. Então, é isso que o texto nos fala. Será que nós realmente sentimos, temos cravado dentro de nós essa mensagem do Cristo? Ou isso é uma coisa que está só por fora, da boca para fora? Quando nós somos testados, será que nós somos realmente peças valiosas? Ou somos uma peça de cobre coberta por uma fina camada de ouro? Então é importante, é claro que é fundamental que nós tenhamos exemplos, que busquemos o exemplo de pessoas elevadas, mas nunca com a intenção de, não, ele é um bom exemplo, ele é uma pessoa elevada espiritualmente, ok, vamos parar por aí. Não, nós temos que procurar alcançar. Se eu acredito que uma pessoa me traz exemplos de elevação espiritual, eu devo procurar me esforçar para conseguir um dia chegar a agir como essa pessoa. E continuando. Quando alguém se refere nominalmente a um homem, este homem pode indagar quanto às origens da referência. Então, muitas vezes, nós recorremos à autoridade que nós não temos, sentimentos que nós não sentimos. E, às vezes, a gente vê isso na mesa de resgate e desobsessão, que, às vezes, os espíritos vêm e cobram isso. Não, mas você está querendo que eu mude, mas você mesmo não mudou. Então, nós não temos o nosso interior purificado, ou não temos dentro do nosso interior a intenção de nos purificar, que obviamente não estamos purificados ainda, mas precisamos ter dentro do nosso coração a intenção de melhorar. E se nós não temos a intenção de melhorar, como é que nós podemos questionar ou exigir que outras pessoas mudem? Jesus não é símbolo legendário, é um mestre vivo. Então, Jesus não é um símbolo, ele é um programa de vida. Então, Jesus não foi uma pessoa que veio trazer uma mensagem e foi embora. Jesus veio nos trazer uma forma de vida. Ele nos trouxe a proposta de uma mudança real da nossa vida, do que nós somos, do que nós temos dentro do nosso coração.
Então não foi apenas uma pessoa que veio e encarnou para passar uma mensagem e ponto. Não. Ele veio nos oferecer uma proposta de mudança real. As preocupações superficiais do mundo chegam, educam o espírito e passam, mas a experiência religiosa permanece. Então é importante que aprofundemos as experiências com Cristo, porque o que vai ficar realmente dentro do nosso coração são essas experiências, a vivência dessas experiências. Neste capítulo, portanto, é ilógico recorrermos sistematicamente aos patrimônios alheios. Então, é importante que nós saibamos que as amizades, elas não vão garantir a evolução, nem um lugar privilegiado após o desencarne. E André Luiz fala muito bem isso no prefácio do livro Nosso Lar. É preciso muito esforço do homem para ingressar na Academia do Evangelho do Cristo, ingresso que se verifica quase sempre de estranha maneira. Ele só na companhia do Mestre, efetuando o curso difícil, recebendo lições sem cátedras visíveis e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. Então, ao desencarnar, nós estaremos nós e o Cristo. Nós teremos que responder pelas nossas atitudes e teremos que demonstrar o que realmente vai dentro do nosso coração. Nós por nós mesmos. É útil a todo aprendiz testificar de si mesmo, iluminar o coração com os ensinos do Cristo, observar-lhe a influência excelsa nos dias tranquilos e nos tormentosos. E foi aquilo que eu falei mais cedo. Exaltar o Cristo não apenas nos bons momentos, mas principalmente nos tempos difíceis. Então eu acredito na mensagem do Cristo quando eu estou bem. Quando eu estou num momento turbulento da minha vida, eu já não acredito tanto. Então, é sinal de que essa crença, esse testemunho, ele está apenas da boca para fora. E é importante, principalmente, que esse testemunho esteja gravado dentro do nosso coração. Então, essa mensagem de amor, de caridade, essa luz divina, ela tem que estar gravada dentro do nosso coração. Reconheçamos, pois, a atitude louvável no esforço do homem que se inspira na exemplificação dos discípulos fiéis. Contudo, não nos esqueçamos de que é contraproducente repousarmos em edificações que não nos pertencem, olvidando o serviço que nos é próprio. Então, como eu tinha falado também antes, não há problema em se inspirar em outras pessoas. Mas as atitudes louváveis devem servir apenas como exemplos. Nós somos responsáveis pelo trabalho de mudança interior. Então, eu posso usar pessoas mais elevadas como exemplo. Poxa, eu vou me esforçar, vou mudar para poder ser tão elevado quanto aquela pessoa. Inclusive, nós temos a passagem onde Jesus diz aos apóstolos que era melhor que ele partisse justamente por causa disso. Porque para que cada apóstolo ficasse por si só, mudasse, fizesse a sua mudança e pudesse passar o seu testemunho às outras pessoas. E eu trouxe aqui para finalizar alguns trechos de livros. No livro Ação, Vida e Luz, no capítulo 1, nós encontramos uma importante reflexão. Por muito serenas se mostrem as águas em que navegamos, a tempestade virá um dia testar-nos a resistência e a coragem, a criatividade e a compreensão.
Necessário exercitar as próprias energias, aprender algo mais, aperfeiçoar o que se sabe e caminhar adiante. Seja qual for a estrada em que te encontres, não marginalizes, age e serve. E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, que se intitula Bem-aventurados os que têm coração puro, no item 10 nós temos a seguinte passagem. Os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se aferrarem à prática dos regulamentos que os homens tinham estatuído e da rígida observância desses regulamentos faziam casos de consciência. A substância, muito simples, acabara por desaparecer debaixo da complicação da forma. Como fosse muito mais fácil praticar atos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos do que expurgar o coração, iludiram-se a si próprios os homens, tendo-se como quites para com Deus, por se conformarem com aquelas práticas, conservando-se tais quais eram, visto se lhes ter ensinado que Deus não exigia mais do que isso. Daí o haver dito o profeta: é em vão que este povo me honra de lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Verificou-se o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser atirada para segundo plano, donde resulta que muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, consideram mais garantida a salvação por meio das práticas exteriores do que pelas da moral. É a essas adições feitas pelos homens à lei de Deus que Jesus alude quando diz: arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. O objetivo da religião é conduzir a Deus o homem. Ora, este não chega a Deus senão quando se torna perfeito. Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo. Toda aquela em que o homem julgue poder apoiar-se para fazer o mal, ou é falsa ou está falseada em seu princípio. Tal o resultado que dão que a forma sobreleva ao fundo. Nula é a crença na eficácia dos sinais exteriores, se não obsta a que se cometam assassínios, adultérios, espoliações, que se levantem calúnias, que se causem danos ao próximo, seja no que for. Semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas, fanáticos, não, porém, homens de bem. Não basta se tenham as aparências da pureza. Acima de tudo, é preciso ter a do coração. Então, é importante que testemunhemos a mensagem do Cristo, mas que tenhamos essa mensagem escrita dentro do nosso coração. Testemunhar não é falar sobre o que foi visto. Testemunhar em Cristo é sentir, agir, ter uma vida cristã, ter uma vida de acordo com os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E antes de encerrarmos, eu trouxe mais uma bela passagem do livro Mensagens Diárias, do André Luiz. E o título é Sempre Melhor. Em todos os caminhos da vida encontrarás obstáculos a superar. Se assim não fosse, como provarias a ti mesmo a sinceridade dos teus propósitos de renovação? Aceita as dificuldades com paciência, procurando guardar contigo as lições de que se façam portadoras. Com todos temos algo de bom para aprender, e em tudo temos alguma coisa de útil para assimilar. Nada acontece por acaso, e embora te pareça o contrário, até mesmo o mal permanece a serviço do bem. A resignação tem o poder de anular o impacto do sofrimento. Se recebes críticas ou injúrias,
Não te aflijas pela resposta verbal dos teus adversários. Muitas vezes, os que nos acusam desejam apenas distrair-nos a atenção do trabalho a que nos dedicamos, fazendo-nos perder preciosos minutos em contendas estéreis. Centraliza-te no dever a cumprir, refletindo que toda semente exige tempo para germinar. Toda vitória se fundamenta na perseverança e sem espírito de sacrifício ninguém concretiza os seus ideais. Busca na oração coragem para superar os percalços exteriores da marcha e humildade para vencer os entraves do teu mundo interior. Aceita os outros como são, a fim de te aceites como és, porquanto de todos os patrimônios da vida, nenhum se compara à paz de quem procura fazer sempre o melhor, embora consciente de que esse melhor ainda deixe muito a desejar. Obrigada, meus irmãos, pela atenção, e eu gostaria de convidá-los a fazermos uma prece no encerramento. Mestre Jesus, que possamos ter a sabedoria de testemunhar sua mensagem, não apenas com palavras, mas principalmente com o coração puro e repleto de sua luz. Que nossas atitudes, muito mais que as palavras, sejam o verdadeiro testemunho de sua glória. Obrigada, meus irmãos. Um bom final de semana a todos.